origem, mas eu acho que eu terminei com a introdução completa. Isso é uma coisa legal de fazer. Muito legal. Ô galerinha, é muito fácil. Olha só, migrando para a física mais uma vez. O amigo pediu uma questão de um trabalho de física. A questão 3, né? Questão do atrito. Essa questão aqui é boa de pedir, amigo. Para o bloco da figura abaixo, considerando sua massa igual a 20 kg, e sabendo que os coeficientes de atrito dinâmico e estático são, respectivamente, 0,35 e 0,45, determine. Tem um desenho assim, bloquinho, tem uma força F puxando o bloquinho. Letra A. A força de atrito estática máxima. Letra B. A força de atrito dinâmica. Letra C. A força de atrito quando F para F igual a 80 newtons. Letra D. A força de atrito para F igual a 140 newtons. E finalmente letra E. A força de atrito para F igual a 200 newtons. Muito bem. Tu vê, né, cara? O cara vai dando essa aula, aula após aula, e vai percebendo que às vezes algumas dicas ajudam, outras não ajudam, e vai lapidando a própria aula, vai melhorando a própria aula. Tu vê, o ideal é o aluno simplesmente entender um pouco de dinâmica, de forças, das leis de Newton, aprende que tem uma maneira de calcular a força de atrito e usa isso para achar as respostas. Mas quando eu vejo que o aluno já não tem uma base muito boa, e eu tenho uma aula particular e a prova dele é amanhã, e é sobre atrito. O certo, cara, era eu, pô, amigo, me desculpa, cara, vamos começar do começo. Vamos primeiro aprender as leis de Newton. Veja que tu sabe das leis de Newton, porque não adianta eu começar a te ensinar lá a parte da frente sem te ensinar a base. Mas numa hora dessa, quando a gente não tem tempo, me perdoa, amigo, eu doutrino. Eu falo, tu vai fazer assim, tu vai calcular, por quê? Não interessa, tu calcula assim, mas assim vai dar certo. Tu vê, né, cara, é uma tristeza o que acontece. Das 10 aulas particulares que eu dou por aí, uma é o cara que está bem, que quer melhorar, e que está preparado para a aula, que está com dúvida. 9 é salvação da forca. Entendeu? Eu não estou ensinando física nessa hora, eu fiz com o pai. Pai, ó, foi um desespero, entendeu? Eu dei a aula para a prova de manhã. Né? Então eu dei uma... Né? Não tem milagre, Então tu vê. Se o cara está doutrinado, eu falo assim, calcula FAT estática máxima e FAT dinâmica. Quando a força de atrito for maior que a estática máxima, desliza, e a resposta é a dinâmica. Quando a força for menor que a estática máxima, fica parado, e o atrito é a própria força. Eu falo ele repetir isso para mim, repete. E aí faz exercício, decorou, então beleza. Pode não saber merda nenhuma de física. A prova de atrito ele tira 10. A prova de atrito o cara tira 10. Porque as questões já sei como é que vão pedir, entendeu? Eu sei que o cara tem esse raciocínio, ele mata a charada. Mas o legal, já que a gente está fazendo bonitinho, é, primeiro, que porcaria é essa de atrito? Vamos ver, tinha lá a caixinha, lembra? O chãozinho, eu fazia força para lá, parava de fazer a força, a caixa parava, mostrando que tinha força no sentido oposto. Eu empurrava para lá, daqui a pouco eu sentia alguém atrapalhando. O atrito então era sempre contrário à tendência de deslizamento. Por que ele existe? Porque se o cara dá um zoom ali no chão, a gente percebe que aquilo que a gente imaginava liso é na verdade completamente rugoso. Cheio de crateras e vales se intercalando. Ah, como é lisinha a forma, que não viaja. Certo? Teu olho é ruim, o teu tato é pior ainda para sentir o que é liso e o que não é. Ah, o vidro, professor, esse é liso, né? Não! Áspero, cheio de irregularidades atômicas. O professor, eu jurava que era liso. Só para macroscopicamente, olhando de fora, até reflete de tão liso que está. Olhando sob o microscópio eletrônico, nós veríamos as irregularidades enormes que existem ali. Senão não haveria atrito, né, contra o vidro. Bom,
irregularidade. Logo, os tipos de superfícies em contato interferem na FAT? Sim. Isso vai ser representado pelo coeficiente de atrito, o μ, a letra grega μ. Mas tu concorda que se eu espremo um corpo contra o outro, as irregularidades vão penetrar mais uma na outra? E vão encalacrar mais ainda? Por isso que também depende da força. E isso em laboratório a gente prova. A gente prova que dobrando a força normal, a força de atrito, triplicando, deixa a superfície o dobro mais áspera, dobra. Triplica a aspereza, triplica a força. Então dá para provar isso. Porém, quando os corpos estão parados, está encalacrado ainda, a força de atrito para começar o movimento é enorme. Depois que começa o movimento, as irregularidades não vão ter tempo de se encaixar de novo uma na outra. E por isso a força de atrito cai após o primeiro deslizamento. Tudo bem para vocês? Faz sentido? Lembra? Eu engatei o pezinho da cadeira aqui, né? Quando eu engatava e fazia a força, eu quase entortar o pé de uma cadeira. Quando eu passava com ele rápido, não engatava no vínculo entre os azulejos, né? E aí o atrito era menor. Fiz até esse experimento para demonstrar isso. Por isso que na prática a gente calcula dois tipos de força de atrito. A dinâmica não acabou não. E a estática. Por que a estática a gente chama de estática máxima? Deixa eu explicar isso. É o máximo de força que tu precisa fazer para começar a se mover. Isso, e se o corpo está parado e tu faz força nele, a resultante sobre ele é zero. Então a força de atrito tem que ser igual. Então eu não preciso nem saber nada, eu não preciso nem saber o coeficiente de atrito. Eu tenho a cadeira, a mesa. A mesa. Eu não interessa o coeficiente de atrito, não interessa. Normal, sei lá, morra normal. Se eu faço 100 newtons e não desliza, quanto é que é o atrito? Pô, tem que ser porque a resultante é zero. Tu vê ter esse conhecimento é lembrar da primeira lei de Newton e da terceira lei de Newton. Vou pensar. Ou foi bem, Não pode. O atrito ser maior do que eu faço seria equivalente aos objetos saltarem sobre mim. Esse é o grande perigo. Quando eu doutrino a galera lá no desespero, no final, primeiro eu tento dar aula normal. Depois eu fico falando, galera, calcula a FAT estática máxima e a FAT dinâmica. Aí, esse é o problema da prova. Eu calculei a FAT estática máxima, vai dar um valor. Aí eu pergunto, qual é a FAT quando é 80 newtons? Quando não desliza, o cara responde a estática máxima. Não é a resposta verdadeira. Mas isso é só por falta de conhecimento da primeira lei de Newton. Se o corpo está parado, qual é a força resultante? Zero. Faço 1 milhão, não andou. Qual é o atrito? 1 milhão. Faço 69, o atrito? 24. 33. 666. Pô! Era para ser ridículo. Mas desde que o cara esteja atendendo as primeiras leis de Newton. Tu viu? Eu não dei aula de atrito ainda. Eu não dei aula de atrito ainda. Porque a parte do atrito é boba. O que é chato é isso que eu estou mostrando para vocês. Quando o objeto está parado, a força de atrito é a própria força que estamos fazendo. Fica à vontade, fica à vontade. Então olha só, só para finalizar. Ele deu os dados todos. Essa letra A e letra B, galera, eu vou confessar para vocês, no vestibular ele não pergunta isso, porque perguntar isso ajuda o aluno a raciocinar. Na letra A, no vestibular, ele aboliria A e B. Ele ia perguntar só C, D e E. Pode ter certeza. Eu te obriguei a calcular a força de atrito estática máxima. Eu uso o atrito estático ou dinâmico? Claro, né? Quanto é que é o atrito estático mesmo? 0,45. E já que a massa é 20, quanto é que é a normal? Parabéns, garoto, é o próprio peso, M vezes G. A força de atrito estática máxima, multiplicando, dá 90. É a letra A. O que muda para calcular a força de atrito dinâmica? Só o μ, que aqui vai ficar 0. Vai ficar então... Acabou! Depois disso, gente, não tem mais cálculo, é só raciocinar e responder. Quando eu faço 80, anda? Não anda porque para andar tem que vencer 90. Já que não anda, é o próprio 80. Certo? A gente acabou de exercitar. Quando é 140, desliza? E se desliza, é o atrito dinâmico. 200, desliza? Continua? Só como pode? Aumentou a força, vai aumentar a velocidade, não vai aumentar o atrito. O atrito de deslizamento não vai aumentar, por incrível que pareça, nem diminuir.
Muito obrigado pela paciência, pela atenção e até mais. Na faculdade tem valor, detalhes a mais, né? Convenhamos, certo? Isso aqui é o do ensino médio.